Então, o que nós vamos ver aqui? Eu estava falando assim, quando é casal, eu peço o seguinte, tem, as práticas devem ser feitas individuais, tá? Se pode, por exemplo, assim, se pelo menos as primeiras vezes, tem um exercício aqui que chama, vou chamar ele assim, depois a gente vai falar dele, chamado EBM. E vocês já viram ele no Moitian lá, né? Exercício básico para meditação. Tá? E sempre vamos usar esse aqui, ó. Não é de meditação, é para. O que é isso? Se fosse de meditação, aí eu ia estar fazendo propaganda enganosa, que era certo se tu fizesse aquilo, tu meditava. Então é para, porque com ele vocês vão descobrir como vocês vão entrar na meditação. Tá? Então nessa primeira semana, nós vamos ver basicamente ali, ó, vamos voltar lá para a página 4. O que nós vamos ver na primeira semana? Basicamente é a identificação das duas coisas extremamente essenciais, que aliás se resumiria esse curso aqui nessas duas coisas. Talvez até na primeira só, se a pessoa faz corretamente, ela já vai direto para a meditação. Tá? Nós vamos ver o que? Quais são as duas coisas que tem? Respiração e estado intermediário de consciência. Voltando ali o negócio do casal, não se esqueça. Assim, aí, se estão na mesma casa, por exemplo, vocês, mais pessoas da casa vão fazer, a ideia é assim, façam em horários diferentes, ou em cômodos diferentes. Tá? Depois vai ser indicado também ali alguma hora a audição de determinadas músicas para desenvolver a percepção. Tá? Para que escutar música? Não, tudo aqui tem um sentido, porque vai desenvolver determinadas qualidades de percepção, a sensibilidade, vai perceber assim, ó, quanta coisa eu posso perder num som ou numa música, quanta coisa eu estou perdendo quando eu simplesmente identifico, tá? E a outra coisa que nós vamos ver também é assim, que às vezes quando tu vai escutar uma determinada melodia, tu vai ter o quê? Tu vai ter determinadas sensações, mexe com o teu emocional, e se for bem feito aqui esses exercícios, vocês vão perceber também que humor o autor daquilo tinha, o intérprete. Tá? Então são coisas que, se a gente não percebe, a gente fica no mundo que nem se fosse uma marionete, assim, né? Aí tá um monte de informação em volta e tu tá voando assim, sem saber nada. Então a ideia dessas coisas que vão mostrar aqui, bem simples, parece provável, talvez até seja, mas elas vão nos proporcionar coisas que lá depois, na quarta semana, serão essenciais se a gente conseguir desenvolver. Por isso que eu digo assim, isso aqui, tem muita coisa, na verdade, tem muito pouco, mas tem muita coisa também, porque isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, né? A percepção, por exemplo, da música, da emoção que vem através dela, que emoção ela despertou, qualidade despertou. Será que eu posso reproduzir essa mesma qualidade se eu colocar de novo aquela música? Será que eu posso induzir a uma emoção melhor se eu colocar aquela música e outra? Né? Você entende isso? Então, isso que a gente chama assim, autoconhecimento. Por quê? Porque eu preciso saber o que está entrando e o que está saindo de mim. Né? Então, isso é a ideia básica. Bom, então, primeira semana, duas coisas, né? Respiração. E dois, vou colocar assim, ó, EI para vocês que estão acostumando. Estado intermediário. Bom, primeiro nós vamos nos concentrar na respiração. Então, eu vou abrir aqui para vocês esquecer alguma coisa importante. Bom, ali depois vocês vão vendo assim, ó, para que serve a meditação, né? Aí, como vocês viram, tem muitas ideias, né? Aí o pessoal fala assim, para que serve? Para ser eremita, para ir para cima da montanha, para voar que nem águia, né? Negócio todo. Não, meditação serve para isso que a gente estava falando aqui. Primeira coisa é o encontro interno, mas também para um equilíbrio, em primeiro lugar, da tua própria personalidade, né? Saber um pouco mais do que tu é, como tu reage às coisas. Né? Quando tu te tranquiliza, tu pode perceber como as coisas que chegam em ti, que reações essas coisas que chegam a ti te provocam. Né?
Modificação de hábitos, estilo de vida mesmo, né? A gente pode fazer muita modificação de coisas quando a gente vai aquietar um pouco a mente, quando a gente percebe assim, o que a gente está fazendo. Agora, volto a dizer, o essencial de tudo isso, que vocês vão perceber logo no início, é aquela primeira coisa lá, a respiração. Tudo vai mudar se vocês perceberem a respiração, assim como a gente vai tentar fazer aqui. Depois a gente sempre fala, já falou algumas outras vezes, mas aqui vai falar bem, diferença entre refletir e meditar, lá na página 9, vocês veem aqui, né? É muito interessante falar sobre a diferença que existe entre reflexão, meditação e divagação. Né? Por exemplo, outro dia eu falei, outro dia já faz alguns anos, talvez décadas. Outro dia para mim é década, eu tenho vai ver, eu também já não sei, né? Aí o cara dizia assim, quando eu caminhava, eu gosto muito de caminhar porque aí eu medito. Já é, bom mesmo, né? Porque realmente meditar em movimento é muito bom. Como é que é? Não, aí, quando eu estou caminhando, eu vou lá, começo a fazer um monte de coisa na minha cabeça, assim, e eu saio fora e tal. Essa é a meditação para ti. Isso não é meditação, isso é divagação. Ele se perdeu no pensamento, não sabe nem onde está. Ele está inconsciente, entendeu? Ele está deixando que qualquer coisa venha para ele ali e interfira nele. E aí está remoendo coisa. Remoendo. Não é meditar, é devagar. E refletir. Reflexão, que é? Qual é a diferença? Reflexão é quando tu senta conscientemente com um problema. Por que tem essa parte mais escura que tem? Aí tu senta lá e fica, por que? Será que tem equilíbrio entre uma parte mais clara e mais escura? Ou um problema sério, né? Por exemplo, como é que eu faço para comprar aquele sapato novo? É um problema muito sério. Será que vai combinar com a minha calça, com a minha blusa? Né? Daí tu fica lá naquilo refletindo. Quer dizer, não é meditação também. Porque tu está conscientemente remoendo o problema. Então, reflexão é remoendo um determinado problema. Talvez tu encontre alguma solução, ou talvez tu encontre mais problema e mais confusão mental aí. Como? Está falando sozinho? Está devagando. Está devagando. Muito bem. Ele está devagando aí. Bom, mas meditação não é isso, né? Meditação é algo que ele falou aqui, silêncio, né? Aí o Ivan falou um negócio lá, encontrar. Aí tem outro nível, Ivan. Aí é o que nós não vamos nos concentrar nesse aqui. É óbvio que tu vai fazer a tua e tu vai te encontrar com tudo que a gente já sabe que tu vai. Mas aqui nesse nós não vamos falar disso. Tá? Aqui nós vamos falar só da parte mais terrena. Básica. Até assim é colocado aqui, mas até vocês vão ver resultados das meditações. A página 12 e 13, né, fala de resultados e conexões alcançadas. Vocês vão ver ali que a ideia é colocar assim, que aqui não importa se o cara é do bem, é do mal, de que origem ele veio, não tem nada disso aqui nessa nossa prática. Tá? Aqui importa só o exercício e o que ele vai ocasionar em termos desse encontro, desse autoconhecimento. Né? Então não nos interessa nada dessa parte mais. E como resultado de meditações, a gente fica assim, algumas pessoas podem, sei lá, encontrar uma mensagem, né, que seja audível, um som, ela pode encontrar de repente a solução de algum problema. Na maioria das vezes ela pode encontrar uma coisa que talvez seja a mais importante, que é o silêncio, que é a música aqui falada, né? Só o silêncio, aquele ali, o que ele ocasiona? Que é a meditação, na verdade, ela é um silêncio, né? A meditação é encontrar esse silêncio, só que aí esse silêncio, ele pode, assim, em um segundo, parecer que viveu 10 anos, ou que passou 10 minutos, ou que passou 1 minuto, quando foi 1 segundo. Então, esse silêncio, ele é atemporal, e é o que caracteriza uma meditação. E muitas vezes pode acontecer o quê?
às vezes, na maioria das vezes, pode acontecer o seguinte: faz uma meditação pensando em alguma coisa, mas resolve outra. Tá? Por quê? Aí entra a história que a gente sempre coloca. Quando tu para de se preocupar com alguma coisa e entra num estado de consciência alterado, né, que é o intermediário, isso que eu vou chamar aqui, é que vocês se acostumem com esse termo, nós nos desligamos do mundo imediato, né? E aí a gente permite que determinadas respostas de nós mesmos, internas, elas venham e de alguma maneira nós consigamos encontrar uma saída. É como se a gente olhasse de fora, né? De cima de determinados problemas, um ângulo diferente. Então, às vezes, surge com essa prática um resultado para algo que não seja exatamente aquilo que a gente estava esperando, mas que solucione outras coisas. Então, isso vocês precisam também ficar atentos. Né? E como conexões aqui também, nós vamos nos preocupar com isso. Né? Vocês vão ver lá depois também um outro vídeo falando sobre resultados de meditações. Bom, outra coisa que é essencial, além dessas duas aqui, ó, que essa vocês precisam, de fato, se vocês encararem isso com essas duas qualidades aqui, pode ser qualidade, vocês vão ter que ter uma terceira, que é um objeto, amuleto. Não, é um caderno. Caderno diário. Esse é o kit. Seu kit. Caderno diário, tá? Que é isso? Cada prática, pega o caderninho, a canetinha. Não pode ser sem canetinha, senão vocês vão não vou fazer hoje porque eu esqueci a caneta. Vai também. Eu sei que tem muita gente que vai fazer isso. Então andem sempre com o caderninho e a canetinha ou a lapisinha já no bolso, tá? Para não ter desculpa de quando eu deixei a canetinha lá, não vou fazer. Então, não tem folha no meu caderninho, então vai no banheiro e escreve no papel higiênico. Tá certo. O que vai fazer nesse diário? Vai lá e vai colocar, cadê o negócio aqui azul? Vai, perdi. No bolso? Tá no bolso? Tá no bolso? Onde? Não. Bolso? Não. Embaixo. Então tá. O que eu estava falando? Caderno. Você vai anotar. Então vai fazer esse seguinte. Isso está tudo aqui, tá? Então vocês vão ver. Vai anotar horário, início, aí deixa um espacinho e final. Tá? Aí deixa um espacinho e escreve. Tá? Horário de início, por exemplo, começou às 9h42. 9h42. Aí vai anotar aqui o que viu lá. Não vi nada, esse negócio parece que não funciona. Eu acho que amanhã não vou fazer mais. Esse caderno eu vou queimar. Aí às 10 horas eu estou pensando tudo isso que colocou 10 horas e finalizou. E acabou mesmo. Tá? Então essa é a ideia. Vai colocar isso todo dia, toda prática que fizer, anota. Todas as coisas que fizer, anota. Tá? Esse aqui vai ser o nosso cúmplice. O cúmplice, né? Do teu processo, e vai ser depois aquilo que a gente quer avaliar. Lá no final tem uma avaliação, e eu quero eu não quero que falem para os outros, entendeu? Eu quero que falem um resumo para mim depois do segundo encontro. Tá? Isso realmente, eu queimei o caderno 2 vezes. Ou então eu gostei muito, funcionou, tal coisa assim, não funcionou do mesmo jeito, eu fiz de tal, aí muda outro caderno. Bom, tá, então essa é a ideia. Isso aqui é essencial. Se tiver isso aqui, aí dá para continuar. Tá? Se esqueceram desses, não vai dar muito certo o processo, não. Tá? Porque a ideia é ter o diário
para saber se a prática teve algum... Qualquer coisa que anotar, hoje demorei mais, hoje consegui fazer o exercício completo, eu não entendi, mesmo sem entender, fui até o fim, tá? Consegui respirar mais, respirei menos, tossi, um barulho me incomodou. Interessante esse barulho. Agora eu vou voltar aqui. Sim, o barulho. Aí vai. Peraí, vamos fazer o seguinte. Faz conta que vocês vão se concentrar agora, tá? Fecha o olho, fecha o olho. Fiquem o máximo silêncio que vocês puderem. Máximo silêncio. Mãe! Vem aqui! Isso vai acontecer. O que vocês vão fazer se isso acontecer? Já está prevendo isso. Sim. A gente tem que prever tudo. Está tudo aqui. O que vocês vão fazer? Não faz isso. Esse treinamento, por exigir essa rigidez e disciplina, ele precisa ser o seguinte: chamou a mãe, vai lá, vê o que é, e diz assim: ó, seu filho de mim mesmo. Quem ela era a mãe? Tu resolve e volta. E aí, na próxima hora, você vai dizer assim: ó, aí anota, eu fiz errado porque não avisei o fulaninho que eu ia precisar ficar minha meia hora, uns 15 minutos, se sossego, tá? A mesma coisa com relação a, se for importante o celular, marca outra hora para fazer isso. Se for importante o compromisso, vai. E se tiver alguém que bater, gente, estou precisando, sei lá, qualquer coisa, vai lá, faz aquilo. O que eu quero dizer é que não deixa que isso se torne um falso sagrado, entende? Isso aqui não é mais importante que a vida dos que estão em volta de nós mesmos. Tá? Se a gente não precisa. E tu pode fazer um dia numa hora, outro dia no outro. Sim, isso aí é sim. Independente. Sim. A gente vai ver aqui depois bem como é que a indicação tem algumas técnicas que são para ser feitas diárias, né? Mas o horário disso, cada um vai decidir. A ideia é não torne falso sagrado. Não torne isso que ninguém pode entrar no teu ambiente sagrado, que isso não vai funcionar, mas cedo ou mais tarde isso vai dar um problema. E como eu digo, se fez aquele horário, e tua mãe e tu não consigo me concentrar, não vai conseguir. Você tem que ir lá, se ver, passar aquilo. Não, é engraçado, mas é situação que acontece. Eu estou falando de coisa que acontece. Tá? Vai lá e resolve, diz, não, ou então fecha bem a porta e se prepara. Às vezes tem situações que as pessoas realmente querem atrapalhar a outra de conseguir alguma coisa para si mesma, né? Tem muito isso, tem famílias que uns são contra os outros, então acontece. O que vocês vão fazer? Sabe que aquilo vai acontecer, e mesmo assim, tá? Eu sei que eles vão bater na porta na minha segunda respiração. Pum. Mas eu vou continuar igual. Então é uma questão de atitude, de disciplina, e usando isso. Se vocês mudarem isso, essa coisa da provocação lá, e se isso fizer bem para vocês, os outros depois vão querer saber por que tu não me agrediu quando eu te agredi, né? Entendeu? Aí eles mudam o outro também, tá? Então, se tiverem disciplina e quiserem fazer isso mesmo, aí a coisa dá certo. Tá? Mas não deixem de dar atenção quando a coisa for assim, inesperada, urgente, ou que não pode entrar lá no desenvolvimento. Tá? Programem a hora, o momento da prática. Considerações. Página 16, último parágrafo. Em negrito. Eu só não sublinhei e deixei em maiúsculo tudo isso, porque aí fica muito feio, né? E quantas normas técnicas, tá? Mas eu coloquei em negrito. O que diz ali? Jamais gravar os exercícios, tá? É muito comum a gente ver uma CD de meditação, já começou com o T lá que estava errado, e depois a segunda coisa errada foi: tu não pode gravar um exercício que é uma coisa que tu tem que integrar, internalizar, que tu tem que aprender, que tu tem que desenvolver o teu tempo, o teu ritmo, tá?
sabe, uma coisa mecânica, é uma coisa mecânica, ela vai se reproduzir sempre com ba, 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 ba. E se eu quiser fazer ba, 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 não tem, que está pronto ali, né? Então, o ritmo precisa o quê? Encontrar o ritmo próprio, integrar o exercício, compreender por que cada passo é desse jeito, quantas respirações eu preciso para que eu possa relaxar uma parte do corpo, por exemplo. Então, isso tudo precisa estar integrado. Se eu mecanizar o meu processo inicial básico, eu não vou ser nada, depois eu vou ter que desprogramar isso e não vou chegar a lugar nenhum também. Tá? Então, não gravem isso. Esses exercícios, ou esse treino, não gravem esses exercícios de forma alguma. E não deixem que outros falem, vou pedir para o outro fazer. Não, também não. Eu dou sinal quando eu for respirar também, não. Inspirei. Aí o cara, não façam isso, não façam indução, façam sozinho, aprendam. As primeiras vezes vão fazendo lendo assim, né? Até eu coloquei a diagramação mais para a ponta aqui do livrinho, para ficar bom de abrir também. Você viu que não precisa abrir